Olá, vamos falar, não podemos deixar de falar, da grande manifestação marcada para o dia 25 de fevereiro, no próximo domingo, às 4 horas, a partir das 3 horas ou 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, né? Na Avenida Paulista, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em nome de Deus, pátria, família e liberdade. Vamos ver os riscos que ele corre de ser preso por algum detalhezinho que saia fora das previsões. E no caso de ele ser preso, quem ganha com isso? Ele mesmo? Ou gente da direita? Vamos falar também a respeito de alguns comentários que eu recebi ao longo dessa semana, até alguns comentários até interessantes, né? Quando dizem que na semana que passou, eu falei sobre o traje do governador Romeu Zema durante a visita do presidente da República a Belo Horizonte, a solenidade que foi realizada no Minas Centro. Eu comentei o descaso no vestir do governador Romeu Zema. Muita gente falou que não tem nada a ver uma coisa, aliás, ele estava muito bem vestido, ele estava elegantérrimo. Não, o assunto não foi esse, não. Mas teve dois comentários assim, que me chamou a atenção. Uma foi da Joana Dark. Ela disse, com tanta coisa acontecendo no Brasil, o cara aí fica preocupado com a roupa do governador. E o outro, mais ou menos na mesma linha, falou exatamente isso, mas acrescentou, num país onde o déficit público chegou a 300 bilhões de reais, a inflação só aumenta, os preços das coisas, quando não aumentam, diminui a quantidade, enfim. Procede, é legal, valeu. Mesmo sendo contra a minha opinião, o comentário é válido e procede. Mas eu vou falar a respeito dessas duas situações, né? Dessa situação do comentário dos 300 bilhões de reais do déficit público. Quanto à indumentária do governador, eu mantenho o que eu falei. Foi uma falta de respeito, uma desconsideração, não ao presidente Lula, mas ao presidente da República. O desrespeito, o descaso não foi com a pessoa física, mas com a instituição presidência da República. Tá? Se ele estava, o presidente da República, estava de terno e gravata, pelos protocolos, o convidado mais importante é que determina o clima que vai ser. Inclusive, nos convites vem escrito o traje que deve ser usado em uma determinada situação. No caso lá, eu particularmente, pessoalmente, e outras pessoas também, consideraram um descaso. Houve também um comentário sobre a questão da vacinação. Algumas pessoas disseram que vacina quem quer. No caso de criança, pai e mãe é que devem decidir se devem vacinar os filhos ou não. Bom, isso não existe. Não vacina quem quer. Está na lei. É obrigada a vacinação. A vacinação é obrigatória. Está no Plano Nacional de Vacinação do país. Supremo Tribunal Federal já deu parecer nesse sentido. E também é uma questão do seguinte, como é que você, pai, mãe, responsável, vai decidir pelo futuro do seu filho, no caso de ele ter uma paralisia infantil, morrer de sarampo, morrer de Covid e da Covid, passar Covid para 2, 3, 4 pessoas ao seu redor. Então isso não é direito. Quer dizer, o pai, mãe, a pessoa, não tem o direito de decidir sobre a vida de ninguém. Eles podem, no máximo, decidir sobre a própria vida, mas no caso da Covid também não. Porque uma pessoa contaminada pela Covid, ela tem potencial de transmitir a doença para outra pessoa. Então, a sua liberdade, o seu direito de escolha, interfere na saúde e na vida de outro. E a propósito, saiu a informação no sábado, na sexta-feira, no final do dia,
de que o ministro do Supremo, o Zanin, mandou suspender todos os decretos em Santa Catarina, dos municípios de Santa Catarina, que flexibilizam a obrigatoriedade do cartão de vacina completo nas matrículas. Foram ao todo 19 a 20 cidades. Então, vai ser obrigado. E aqui em Minas, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que o governador Zema, no prazo de 5 dias, dê explicações sobre as declarações e a não obrigatoriedade do cartão de vacina completo durante as matrículas, para as matrículas das crianças no estado de Minas Gerais. Mas a gente volta daqui a pouquinho, depois da vinheta, falando sobre o grande evento do dia 25 de fevereiro, que não é o Fla-Flu no Rio de Janeiro. A gente volta daqui a pouquinho, mas enquanto isso, durante a vinheta, dá seu clique aí, se não se inscreveu, se inscreva-se. Gostei muito da quantidade de comentários, gostei muito da quantidade de curtidas na semana passada, e vamos em frente. É só dar uma clicada e a gente volta em menos de 10 segundos. Vem se falando desde o início da semana, é uma falação só a respeito desse grande evento do dia 25 de fevereiro, a manifestação pelo direito de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em nome de Deus, da pátria, família e liberdade. Bom, eu acho que em nome de Deus, eu acho que ninguém vai fazer manifestação, que Deus não precisa de representante nenhum, né? De alguém que o represente aqui fazer manifestação contra ele. E também acho que Deus não está sendo agredido de forma nenhuma. No caso da pátria, é bastante relativo. Eu acho que a pátria, nesse momento, não está sendo vilipendiada, não está sendo agredida, não está sendo humilhada, não está sofrendo uma pandemia e seus governantes não está passando por, assim, se omitindo, inventando, fazendo gracinha, espalhando mentiras, fakes e tudo mais. A questão da família é muito de costume, né? As pessoas acreditam na sua própria formação, não tem que sair em defesa da família. Por que sair em defesa da família? Porque algumas famílias entendem que casar menino com menino, menina com menina, homem com homem, mulher com mulher, decidir se deve praticar um aborto em caso de estupro, vai ser de cada um. Isso é de cada um, não é? Tem que regular só para evitar que terceiros sejam prejudicados. Quanto à liberdade, eu acho que eu nunca vi tanta liberdade no Brasil, com tanta fake news espalhada por aí, com tanta mentira, com tanta desinformação que existe. Não, isso não é liberdade não, moçada. Divulgar, propagar mentira é crime, ainda mais quando afeta pessoas. Então, por aí já começa a complicar esse negócio dessa manifestação. Diz que é uma manifestação em defesa do presidente, é uma manifestação espontânea. Ora, dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas estarão participando dessa manifestação ou fechando 5 quarteirões da Avenida Paulista. Isso não tem uma organização, não tem ninguém que está arrumando isso, fazendo, produzindo isso. Ser espontâneo, brotou. Eu tive uma ideia, vamos lá para Brasília, eu vou lá para Brasília manifestar. Quantas mil pessoas estão calculando? 100 mil? 5 mil? 50 mil? 500 pessoas? Essas pessoas pensaram e foram, vão para lá. Não tem ninguém. Como não tem ninguém assim, coordenando, né, que essas pessoas não devem ir, portanto, com faixas, cartazes, camisetas, agredindo alguém, que não se agrida ninguém. E outra coisa, também teve espontaneamente a ideia de que nada disso, em nenhuma cidade do país deve haver manifestação, só a de São Paulo. Aí outra coisa, não deem dinheiro, não tem contribuição, não passem Pix para a organização, para que se organize esse evento. Pombas.
Alguém está organizando. E quem está organizando? É quem chegou no domingo e ao longo da semana vem fazendo chamadas pelas redes sociais. O próprio Jair Messias está convocando uma manifestação em sua defesa, aos auspícios do pastor Silas Malafaia, que chegou a dizer que ele iria bancar tudo. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixa 12, sei lá de onde quer que seja. Nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação. Não tem recurso público, não tem nenhum recurso público, de nada. Mas ele disse que já não vai ser mais o dinheiro da associação, não. Não é mais o dinheiro da AVEC, não. É Associação Vitória em Cristo. Não é mais esse dinheiro, não. Parece que o pessoal da igreja falou, opa, mas isso não é dinheiro para ser investido na caridade, em programas sociais, em eventos religiosos. O que tem a ver? Ô pastor, o que tem a ver esse negócio aí desse cara aí, desse ex-presidente aí? Vocês vão gastar dinheiro nesse negócio, esse dinheiro do nosso dízimo, dinheiro que a gente paga para ter retorno aqui espiritual, né? Eu tiro um pedacinho do meu aluguel todo mês para poder juntar, para contribuir aí para vocês, para ter meu lotezinho lá no céu depois. O senhor vai gastar isso, esse meu dinheirinho, com coisa política, de político? Ó, isso não tá certo. E não tá certo mesmo não, ué. Não tá certo mesmo não. Isso é dinheiro da igreja, dada pelos trabalhadores que todo mês botam seu dinheirinho lá. E essas pessoas vão financiar uma manifestação em defesa de um político, seja ele quem for. Aí o pastor disse que não, nós temos outros, e não explicou, não disse nada. De toda forma, essa história do financiamento desse evento deve ser objeto, sim, de investigação, de onde é que vai nascer, de onde é que vai sair aí 100, 200 mil reais, porque isso não é barato, não. Isso não é espontâneo, não. As coisas não, sabe, não vai brotar um caminhão de trio elétrico lá, assim, com som, com tudo, com organização. Claro que vai ter segurança, claro que vai ter um banheiro químico, claro que vai ter algumas coisas, claro que alguém vai ajudar com um ônibus para levar alguém lá para... Tá parecendo aquelas conversas lá de que ninguém tá botando dinheiro aí nas concentrações, nas portas dos quartéis. Claro que tem dinheiro nisso aí. E de onde está saindo esse dinheiro? Ah, não é dinheiro público. Ótimo, melhor ainda. Mas se está saindo esse dinheiro, alguém tem que explicar de onde esse dinheiro saiu para sair para aí. Porque ninguém mete a mão no bolso e tira dos 100, 200 mil de uma vezada só. Agora, falando especificamente da manifestação. E isso é um detalhe que precisa ficar muito claro. Muito claro. Para você aí que é bolsonarista e até para quem está montando. Olha, tudo que acontecer nessa manifestação será de exclusiva responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Tudo vai ser por culpa dele. Ele está sob medidas cautelares. Então tem uma série de coisas que não podem acontecer nesse evento, sob pena de ele ser preso preventivamente. Então, por exemplo, algumas pessoas com quem ele não pode se comunicar por força dessas medidas cautelares, já confirmaram presença no palanque. Opa, como é que vai fazer? Não vai conversar? Não vai trocar ideia? O cara vai lá, entra mudo, sai calado, e o cara não vai nem chegar perto dele, porque não pode chegar perto. Né? No mesmo dia em que ele recebeu a medida cautelar, ele mandou o assessor dele de ir embora para Brasília para que não haja problema, já que os dois não poderiam estar em contato um com o outro. Outra coisa, não existe comício, discurso
em que não haja motivação, empolgação. As pessoas vão estar lá para defender o ex-presidente Bolsonaro da sanha da justiça de toga. Então, para se defender, automaticamente vai haver algum tipo de crítica ao Supremo Tribunal Federal. E quando começa isso, a dificuldade para se evitar agressões verbais é grande. E para evitar palavras de ordem contra é ainda maior. Exemplo disso não falta. Olha esse vídeo do dia 7 de setembro de 2020. Ele fala lá do governo dele, quando ele era presidente. Se um auxiliar está desagradando, ele chama, conversa. Se continuar fazendo coisas erradas, ele põe para fora. Ele falou que no Congresso, a mesma coisa. Se um assessor, se um político, se a presidência, a casa, a mesa diretora vai chamar e chamar atenção e vai dar algum tipo de punição e tudo mais. Se não der certo, vai embora. Aí ele entra no Supremo. E aí a galera sobe. E aí ele vai falando. E ele vai falando. E ele vai falando. Até chegar num ponto em que ele diz que ainda dá tempo. Daí pra frente, é o que você vai ver. Já no nosso Supremo Tribunal Federal, isso infelizmente não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Se isso for dito, moçada, alguma coisa nesse sentido, tem tudo para sair de lá preso. E aí vamos a um outro ponto importante. E a quem interessaria essa prisão preventiva do ex-presidente? Isso é uma discussão interessante. O pessoal do setor progressista, da esquerda, tem dito que ao ex-presidente interessa muito essa prisão, porque todo mundo precisa de um Marte, a direita precisa de um Marte para tomar mais força, tomar mais ímpeto, e ir à luta, e ir para a rua, protestar e tudo mais. Jair Bolsonaro deixaria de ser uma pessoa que está sendo investigada e passar a ser uma vítima. Sim. Mas essa pessoa encarcerada, vítima, pode interessar também alguns setores da direita que não estão interessados no Bolsonaro. Quanto mais tempo ele ficar ali e
e esse pessoal que não gosta dele, ou que faz de conta que gosta, mas não gosta, começa a ocupar, a se insinuar e a dizer que olha aí, esse radicalismo, esse extremismo, olha o que está acontecendo, olha onde o Jair foi parar. Nós precisamos de uma direita um pouco menos raivosa, que possa conversar, que defenda projetos viáveis e não fique apenas nas questões dos costumes. Olha, nós precisamos conversar um pouquinho mais com o pessoal da centro-esquerda, porque só assim a gente acalma o Brasil e pode realmente ser uma opção contra o Lula. Presta atenção, gente. Se nós nos unir, acaba essa polarização. O ex-presidente não tem como mais sair dessa situação. Ele vai ficar preso. Depois, quando tiver o julgamento, as evidências são muito grandes, não há como ele não ser punido. Ele não vai ter, não tem muito como não ser condenado por organização criminosa, por tentativa de golpe de Estado. A coisa foi organizada, foi montada, teve fatos, teve ruptura violenta, houve de tudo, houve violência, ataques. Então, vamos começar a pensar no futuro, gente. Tá cedo, dá tempo. E essa conversa pode animar também alguns setores da centro-esquerda de conversar com a centro-direita e criar um blocão para limar Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Mas Aníbal, você é de esquerda, você está contra o Lula. Eu não estou contra ninguém. Eu estou falando dos movimentos que podem acontecer. Agora, o tiro no pé do senhor Jair Bolsonaro com esse evento é muito provável. Na minha opinião, ele tem muito mais a perder com essa manifestação do que a ganhar. Ele está indo por tudo ou nada, esticando a corda no limite. Dia 25, às 4 horas da tarde, tem Fla-Flu com televisão. Eu acho que é o programa melhor. Jair Bolsonaro pode sair preso, sim. O melhor, senhor Jair Bolsonaro, é fazer o que o senhor sempre fala. Fica dentro das 4 linhas da Constituição. Recorre dentro das 4 linhas da Constituição. Faz muito barulho, não. Passarinho na muda não canta, já dizia um velho político aqui, que eu conheço. Vamos aqui rapidamente, porque o tempo tá... Tô falando demais, né? Sou prolixo demais. Mas sobre a fala do senhor Marco Martinez, nos comentários, de que eu fiquei... Que mané é esse aí, que com tanta coisa complicada acontecendo nesse país, vai ficar falando da roupa do outro? O rato roeu o terno do Romeu? Num país em que teve um déficit público de 300 bilhões de reais, com inflação de 12 meses fora de controle. Calma, vamos lá. Números do Tesouro Nacional em 29 de janeiro de 2024. Foi constatado o segundo maior déficit público da história do Brasil. Só superado pelo de 2020 por causa da pandemia. Foram não 300 bilhões, mas 230 bilhões de reais de déficit. 2,2% do PIB, 2,2% de tudo, do valor de tudo que é produzido no Brasil em um ano. É muita coisa. É mais do que o dobro do que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia prometido em janeiro, na posse, que seria de 1% do déficit. Mas vamos ver quem contribuiu para esse rombo todo. Primeiro, os precatórios não pagos em 2022 por força de uma emenda à Constituição aprovada em 2021, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e que tiveram, por força do Supremo, que ser pagos em 2023.
Só aí foram 92 bilhões e 400 milhões de reais. Isso não estava no orçamento. Socorro financeiro aos estados e municípios que foram obrigados a retirar do preço dos combustíveis o ICMS, também em 2022, por um decreto assinado pelo senhor, então, presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o combustível estava ficando muito caro. Ele queria mostrar para todo mundo que se tirasse os impostos ele baixava bem. Bom, 2022 foi ano de campanha, mas isso não vem ao caso. Só aí foram mais 20 bilhões. O teto de gastos foi outro problema. Vocês lembram lá da conversa do arcabouço fiscal, que substituiria a teto de gastos? Pois é. Pelo arcabouço fiscal, houve um remanejamento e uma tomada de mais dinheiro para investimentos na saúde, na educação, principalmente, e na questão da Bolsa Família, porque muita gente estava sem receber, sem sair com o direito, sem ter sido autorizado a receber. Isso foi acertado. Voltou a destinação constitucional para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e mais a questão do Bolsa Família. Só aí mais 75 bilhões de reais. Nada disso estava ali. Era para estar ali. O próprio Tesouro tinha uma estimativa de déficit de 228 bilhões de reais no ano, diante de todos esses problemas, de todos esses custos, diante de todos esses a pagar deixados na administração anterior. Mas você está certo. São problemas sérios e que precisam realmente ser discutidos e levados ao conhecimento da população. Quanto à inflação nos 12 meses, eu sinto muito não, eu tenho que dizer que ela, dos últimos 12 meses, chegou a 4,51%, abaixo, portanto, do teto da meta, é 4,75%. Aí você me coloca a questão dos preços. Quando não aumenta o preço, diminui a quantidade dos produtos. Sim. E essa é uma prática digna de crítica, porque isso é mentira, isso é enganação, né, ao consumidor, que tira ali 100 ml de uma coisa, 100 gramas de outra e tudo mais, e mantém o mesmo preço, oferecendo menos produto. Isso é uma falta de vergonha, isso é uma cara de pau. Eu não gosto de falar palavrão, mas isso é sacanagem. A população concorda. Só que isso não é desse governo, não. Isso vem, ó. É isso. É importante que se fale, sim, dessas coisas, tá? Concordo com vocês. Agradeço aos comentários, agradeço às curtidas, aos likes e dislikes. Não teve dislikes, pode ser que dessa vez tenha. Mas estamos aí. Domingo que vem a gente tá de volta. Talvez vamos esperar ver o que vai acontecer e talvez a gente saia na segunda-feira com as novidades, com um comentário em cima. Tá bom? Um grande abraço. A gente volta na semana que vem. Se Deus quiser, se eu não for cancelado até lá. Um abraço. Fui.